O seu mundo parece estar fora de controle? Estamos a viver numa era de alta tecnologia e hiperconectividade. E parece que, por vezes, estamos a ir cada vez mais depressa, ficando cada vez mais para trás. A informação chega-nos de todas as direções a uma velocidade cada vez maior. Somos continuamente surpreendidos por ferramentas de comunicação cada vez mais poderosas. E, no entanto, para muitas pessoas, as relações estão a fraturar-se mais do que nunca. Tentamos desesperadamente manter o ritmo no trabalho e em casa, mas parece que nos estamos a afogar numa avalanche de desafios. Todos vão em direções diferentes. Os nervos estão à flor da pele e parece que nunca há tempo suficiente. Parece-lhe que a humanidade precisa de descansar. Precisa de descansar? Penso que a maioria de nós diria que sim. A boa notícia é que a Bíblia fala de um tempo que está para breve e que é exatamente isso: um descanso. Está profetizado na vossa Bíblia e vai beneficiar toda a gente quando esse belo tempo chegar. Mas não é preciso esperar por um mundo melhor. Pode experimentar a paz e a tranquilidade, e sim, o descanso de uma vida guiada por Deus agora mesmo. E pode fazer parte do plano de Deus para trazer essas bênçãos ao mundo. Bem-vindo ao Mundo de Amanhã, onde damos sentido ao seu mundo através das páginas da Bíblia. Este mundo precisa de um descanso. Veja-se o nosso local de trabalho hipercompetitivo. Muitos de nós a correr cada vez mais depressa nos nossos empregos ou nos nossos negócios só para manter o ritmo. Nos meios de comunicação social, somos continuamente bombardeados com correntes de ideias e opiniões concorrentes. A banda sonora das nossas vidas e das nossas casas é, demasiadas vezes, o ruído, o caos e o barulho. E isto sem contar com os estragos da guerra que deixam comunidades inteiras destroçadas e centenas ou milhares de mutilados ou mortos. Este mundo precisa de uma pausa e precisa dela em breve. A Bíblia fala de um tempo em que é exatamente isso que vai acontecer, e está mesmo ao virar da esquina. Esse tempo vindouro é por vezes chamado de milênio, que significa 1000 anos. A Bíblia introduz a ideia de um milênio no capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes confiado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Este é o tempo em que Jesus Cristo terá voltado e reinará com os santos ressuscitados sobre toda a terra. Este é o reino de Deus na terra. Sobre quem reinará o reino de Deus? As pessoas que sobreviveram à terrível grande tribulação. Os primeiros cristãos acreditavam no reinado milenar de Cristo na terra. Observe o que o historiador Edward Gibbon escreveu. A antiga e popular doutrina do milênio estava intimamente ligada à segunda vinda de Cristo. Como as obras da criação tinham sido concluídas em 6 dias, a sua duração no estado atual, de acordo com uma tradição atribuída ao profeta Elias, foi fixada em 6.000 anos. Assim, os cristãos do primeiro século aguardavam ansiosamente o regresso literal de Jesus Cristo a esta terra e antecipavam os 1000 anos do seu reinado que trariam felicidade e alegria num mundo novo. Continuando com a citação de Edward Gibbon, pela mesma analogia, deduzia-se que este longo período de trabalho e contenção, que estava agora quase a terminar, seria sucedido por um alegre sábado de 1000 anos. Portanto, essa ideia de um descanso milenar vindouro não é nova. Já existe há muito tempo. O apóstolo Paulo fala desse tempo vindouro nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. No capítulo 3, ele cita Davi escrevendo nos Salmos. Retomaremos o assunto em Hebreus, capítulo 3 e versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da provação no deserto, em que vossos pais me provaram, me puseram à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso. Aquela geração de israelitas que saiu do Egito era desobediente e rebelde. Por isso, não lhes foi permitido entrar na terra prometida. Mas pare por um momento e pense. A terra prometida, aquela terra onde a geração seguinte se estabeleceria mais tarde, era chamada de descanso. Eles eram escravos no Egito, vivendo uma vida difícil. Não era uma época feliz. Mas a terra prometida ia ser diferente. Seria uma bênção para eles. Teriam propriedades e paz dentro das suas fronteiras. Teriam chuva a seu tempo e as colheitas seriam abundantes. Casar-se-iam e teriam famílias. Era uma bela imagem de uma sociedade vibrante e em crescimento.
se eles tivessem obedecido a Deus. Mas eles não foram obedientes e não entraram nesse descanso. Isso deveria ser uma lição para nós, e é exatamente esse o ponto que o apóstolo Paulo defende. Percebam o que ele diz em Hebreus capítulo 4, no versículo 1. Portanto, subsistindo a promessa de entrar no seu repouso, temamos que algum de vós pareça ter ficado aquém dele. Paulo usa essa analogia de entrar na terra prometida em comparação com algo que está à nossa frente. O que é o descanso que está à nossa frente para os cristãos obedientes e fiéis? Para responder a isso, vamos continuar lendo. Vamos retomar em Hebreus capítulo 4, no versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, como ele disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Embora as obras estivessem terminadas desde a fundação do mundo, pois ele falou em certo lugar do sétimo dia desta forma, e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. E novamente, neste lugar, eles não entrarão no meu descanso. Portanto, ele está a falar da esperança e do desejo do cristão de entrar num descanso futuro no fim desta vida. Mas então, ele conecta essa ideia a Deus descansando após a recriação de 6 dias, encontrada em Gênesis 1 e 2. Deus descansou no sétimo dia e por isso santificou esse dia. E ele instrui a humanidade a descansar no sétimo dia de cada semana como uma lembrança de como ele descansou. Há um princípio de um dia para um ano na Bíblia e às vezes é até estendido para um dia para 1000 anos. Por exemplo, reparem no que Pedro disse em 2 Pedro 3, no versículo 8. Mas, amados, não vos esqueçais de uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então, juntando tudo isso, o reinado milenar de Cristo na Terra é como um sábado de 1000 anos. Só que ao invés do sábado semanal, que vem depois de um período de 6 dias, esse sábado milenar vem depois de um período de 6.000 anos. Nós somos aconselhados por Paulo a sermos vigilantes e vencermos para entrarmos nesse descanso. Percebam em Hebreus capítulo 4, no versículo 11. Sejamos, pois, diligentes para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Mas por que o milênio é referido como um descanso e um sábado? Vamos ler uma das profecias do futuro em Isaías, capítulo 66 e versículo 23. E acontecerá que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Em outras palavras, na futura era milenar, toda a carne estará guardando o sábado de 7 dias. Agora, por que devemos tomar nota disso? Bem, pensemos nisso. Hoje em dia, muitas pessoas estão a trabalhar mais do que nunca para se manterem atualizadas. Muitos trabalham 7 dias por semana, acordam muito cedo todas as manhãs, enfrentam o trânsito em longas deslocações, trabalham longas horas e caem exaustos no final do dia. E isto sem contar com as responsabilidades familiares de cuidar dos filhos e das tarefas domésticas. Não é de admirar que tantas pessoas se debatam com insônias, ansiedade e até depressão. E se eu lhe dissesse que há uma forma de oferecer ao mundo inteiro, a toda a gente, mais 15% de tempo de descanso por semana, parece-lhe um bom negócio? Esta profecia diz exatamente isso. Haverá um tempo em que todos os seres humanos na face da Terra estarão guardando o sábado de 7 dias. E isso significa que um dia em cada 7, ou seja, 15% da semana, será uma pausa bem merecida. Veja, o sábado semanal é um descanso semanal. A palavra hebraica traduzida como sábado vem de uma palavra que significa simplesmente cessar ou descansar. O mandamento do sábado está contido no quarto dos 10 mandamentos. Mas não há apenas uma ordem para parar de trabalhar, há também uma ordem para trabalhar. Reparem no capítulo 20 do Êxodo, no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Já repararam nisso? Nós somos realmente ordenados a trabalhar. Portanto, salvo circunstâncias como doença ou lesão, todos nós deveríamos estar envolvidos em algum tipo de trabalho. É bom para nós, é bom para o nosso bem-estar mental e dá-nos a oportunidade de crescer, desenvolver e contribuir para o bem dos outros. Mas continuem a ler e vamos descobrir o que Deus diz sobre o descanso no sábado no capítulo 20 do Êxodo, no versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O sábado é um dia para adorar a Deus e aproximar-se dele, mas é também um dia de descanso. Que maravilha! Quando se pergunta às pessoas se os cristãos devem guardar os 10 mandamentos, praticamente toda a gente responde: claro que sim. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não cobiçarás. Tudo isso é bom. Mas depois, quando se trata de recordar o dia do Senhor para o santificar, a maioria dirá: ah, mas isso é um fardo. Não somos obrigados a fazer isso. Se já ouviram esse argumento, alguma vez pensaram bem no assunto? Lembrem-se, o que é que a palavra original para Sábado significa? Cessar ou descansar. Então, o que é o mandamento do Sábado? É um lembrete para descansar. Como é que um lembrete para descansar é um fardo? Gosto muito de trabalhar ao ar livre. Quando os nossos filhos eram pequenos, trabalhávamos muitas vezes juntos no exterior. Quer fosse a apanhar folhas, a aparar árvores, a arrancar ervas daninhas ou a sachar o jardim, trabalhávamos juntos no exterior. E quando estamos a trabalhar, por vezes ficamos com calor e cansados e precisamos de uma pausa. Os nossos filhos nunca se queixaram quando lhes disse: pronto, por agora já chega. Vamos para dentro, beber água e fazer uma pausa. Nunca me disseram, pai, que é um fardo. Queremos continuar a trabalhar. E, no entanto, é isso que tantas pessoas no nosso mundo estão a dizer a Deus semana após semana. Talvez isso inclua você. Que queremos continuar a trabalhar 7 dias por semana, sem parar, semana após semana. Como é que o sábado passou a ser visto como um fardo? Não será que trabalhar sem parar, sem um dia de descanso, é realmente um fardo? O que descobrimos é que toda a população do mundo estará a guardar o sábado. Imagine a alegria e a liberdade que as pessoas sentirão quando lhes for permitido ter um dia de folga garantido. Isso está a chegar. Esse é o descanso milenar que logo chegará. Há outras formas de o milênio ser também um descanso para as pessoas. O profeta Miqueias fala disso em Miqueias, capítulo 4 e versículo 4. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os amedrontará, porque a boca do Senhor dos Exércitos falou. O mundo do milênio será um mundo de paz e harmonia entre as nações e entre os vizinhos. Mas podemos ver que não é esse o caso atualmente. O site das Operações Europeias de Proteção Civil e Ajuda Humanitária diz o seguinte: em 24 de maio, o número de pessoas deslocadas à força no mundo atingiu a impressionante cifra de 120 milhões, marcando mais um aumento histórico e o 12º aumento anual consecutivo nos números globais de deslocações forçadas. É de fato espantoso, inacreditável. 120 milhões de pessoas a viver como refugiados em todo o mundo. É quase o equivalente a toda a população do Japão, o 12º maior país do mundo. Não acha que este mundo velho e cansado precisa de um descanso? Quando uma pessoa pode ter o prazer de ganhar a vida, possuir a sua própria propriedade e desfrutar dos frutos do seu trabalho sem medo de violência ou roubo, não é isso que a maioria das pessoas quer? Apenas uma hipótese de pôr comida na sua própria mesa e viver com um certo nível de segurança e proteção? Mas e tu? Sente-se sobrecarregado agora? Precisa de descansar? Os nossos empregos são muitas vezes estressantes. É difícil conseguir um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. As relações podem ser um desafio. E à medida que envelhecemos e até nos reformamos, os problemas financeiros e de saúde podem tornar-se cada vez maiores. Já vimos que há esperança para o mundo no futuro. Mas será que há ajuda para si agora? Sim, há. Vejamos algo que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. A frase tempos perigosos também é descrita como tempos de tensão. Algumas concordâncias descrevem essa palavra como duro, problemático, difícil ou até mesmo irritante. Não diria que estamos a viver numa época irritante? Esta é uma época de estresse crescente. Numa sondagem realizada em maio de 24 pela Associação Americana de Psiquiatria, eis algumas das suas conclusões. Os adultos americanos sentem-se cada vez mais ansiosos.
Em 24, 43% dos adultos dizem sentir-se mais ansiosos do que no ano anterior, contra 37% em 23 e 32% em 22. Pensem nisso. Não só o número de pessoas que se sentem ansiosas está a aumentar, como esses números representam uma parte considerável da população americana. Mas com que é que as pessoas se sentem estressadas? Os adultos estão particularmente ansiosos com os acontecimentos atuais, 70%, especialmente com a economia, 77%, com as eleições de 24 nos Estados Unidos, 73%, e com a violência armada, 69%. Quando questionados sobre uma lista de fatores de estilo de vida com potencial impacto na saúde mental, os adultos afirmam mais frequentemente que o estresse, 53%, e o sono, 40%, têm o maior impacto na sua saúde mental. Os adultos mais jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos, têm mais probabilidades do que os adultos mais velhos, com 50 anos ou mais, de afirmar que a ligação social tem o maior impacto na sua saúde mental. Vivendo num mundo de constantes notícias sobre tumultos globais e locais, alguma ansiedade é natural e esperada, afirmou o presidente da APA, Petros Lavonis. Mas o que se destaca aqui é o facto de os americanos estarem a relatar mais sentimentos de ansiedade do que nos últimos anos. E não se trata apenas de americanos. A Organização Mundial de Saúde observou, em setembro de 2003, que em 19 de dezembro de 2003, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofriam de algum tipo de perturbação de ansiedade. A questão é que, atualmente, muitos de nós precisam de uma pausa. Mas não é preciso esperar pelo milênio para experimentar o descanso de Deus. É certo que a sociedade não mudará para si, mas Deus pode dar-lhe descanso mesmo quando vive num mundo de pecado e agitação. Observe o que Jesus disse em Mateus 11 e no versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo promete ajudar a carregar o nosso fardo conosco. Ele promete caminhar ao nosso lado e ajudar-nos. Mas temos de depositar a nossa fé e confiança nele. Temos de olhar para ele, pedir a sua ajuda e fazer a nossa parte para voltar o nosso coração para a sua vontade e não para a nossa. Se fizermos isso, ele nos dará uma paz que está além da compreensão humana normal. Observe o capítulo 4 e o versículo 6 de Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É mais fácil falar do que fazer, não é? Quando as contas se acumulam, quando estamos estressados e cansados, ou quando temos problemas crônicos de saúde. Como é que podemos estar ansiosos por nada? Bem, olhando para além de nós próprios e concentrando-nos no que Deus já está a fazer nas nossas vidas. Reparem novamente no capítulo 4 e no versículo 6 de Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Deus quer que olhemos para Ele como a fonte de força nos momentos de dificuldade. Mas quando estamos a pedir bênçãos a Deus, é importante pararmos para pensar: o que é que Deus já fez na minha vida? O que é que Ele está a fazer agora, neste momento? É espantoso como muda a nossa perspectiva quando lhe agradecemos o que Ele já está a fazer. Continuando em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Se nós estivermos buscando sua vontade e sendo gratos pelo que Ele está fazendo agora, Ele nos dará força. E mesmo em circunstâncias difíceis, podemos ter uma sensação de paz e tranquilidade através do Espírito de Deus. Mas isso não é tudo. Se entregarmos a nossa vida a Deus, podemos preparar-nos para um futuro magnífico. O que é que eu quero dizer com isso? Estou a falar de governar com Cristo no descanso milenar. Esse é o destino dos santos. Observe o capítulo 19 de Lucas e os versículos 12 e 13. Certo homem nobre foi para uma terra distante a fim de receber para si um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, entregou-lhes 10 minas e disse-lhes: Fazei negócios até que eu venha. Jesus veio pela primeira vez, deu a sua verdade aos seus discípulos e a sua vida pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e agora está sentado à direita do Pai. E Jesus está a preparar-se para voltar. O que é que os seus servos devem fazer, entretanto? Usar o seu espírito para fazer a sua obra e prepararem-se espiritualmente para o seu regresso.
Reparem que a recompensa é para aqueles que se preparam com sucesso. Nós a pegamos em Lucas 19 e versículo 17. E ele lhe disse: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, tem autoridade sobre 10 cidades. Perceberam isto? O destino dos cristãos perdoados, obedientes e convertidos na volta de Cristo é reinar com Ele em glória na terra. Como vê, se captarmos a visão e nos submetermos a uma vida de serviço a Cristo, podemos ajudar a trazer esperança e conforto a este mundo conturbado. E ao longo do caminho, podemos experimentar o descanso que Cristo oferece àqueles que submetem suas vidas a Ele. Mas esse descanso está a chegar, está profetizado nas páginas da sua Bíblia. Observe uma escritura profética desse milênio vindouro encontrada em Isaías, capítulo 26, 1 e 2. Naquele dia, este cântico será cantado na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus designará a salvação para muros e baluartes. Abrirá as portas para que a nação justa, que guarda a verdade, possa entrar. Mas reparem ainda no capítulo 26 de Isaías, no versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É uma descrição de como será viver naquele tempo durante o reinado justo de Cristo na terra. Mas também descreve as bênçãos que podemos experimentar agora, de descanso e paz, se formos cobertos pelo sangue derramado de Cristo e perdoados dos nossos pecados. E se andarmos com Deus, obedecermos-lhe, como lembrarmos-nos do seu dia de sábado, mantermos a nossa mente fixa nele e confiarmos nele. É a nossa oração sincera para que possam reinar com Cristo nesse dia glorioso e experimentem a força e o poder do seu Espírito e o seu descanso na vossa vida agora. Obrigado por assistirem. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a entender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, se achou útil e quer saber mais, não se esqueça de obter a sua cópia gratuita do nosso guia de estudo, O Mundo à Frente, Como Será. Basta clicar no link na descrição ou encomendar online em omundodeamanha.org. Será enviado para si de forma totalmente gratuita. E lembrem-se de gostar e subscrever o nosso canal para não perderem mais nenhum vídeo. Até a próxima!